Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando, quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele disse. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho. Estamos no 2º domingo da Quaresma e a liturgia deste final de semana fala a respeito da transfiguração de Jesus, que é uma profecia do que Deus quer realizar com cada um de nós. Vivemos muitas vezes fazendo a experiência de sermos de algum modo desfigurados pela ação do pecado em nossa vida. Basta olhar para o que está acontecendo nos dias de hoje. A guerra é um dos sinais mais claros da desfiguração que o pecado pode trazer à humanidade. Pessoas desfiguradas, cidades, casas, quantas moradias desfiguradas, destruídas, tudo por causa da ação do pecado. Olhando para a primeira leitura de hoje, nós percebemos que Deus, apesar das nossas fragilidades, Ele sempre está nos impulsionando para que tenhamos uma vida melhor, uma vida mais abundante. E à medida que nós vamos aderindo ao projeto de Deus, vamos vivendo com fidelidade a aliança com Deus, nós vamos progredindo, nós vamos nos desenvolvendo. O que Deus quer é sempre o melhor para nós. Vejam a promessa que Deus faz a Abraão: aos teus descendentes darei esta terra, desde o Egito até o grande rio, o Eufrates. A terra prometida é um símbolo também do céu, é um símbolo da glória de Deus. E vejam que Abraão, Deus selou uma aliança com Abraão. E aqui, claro, Deus ele vai falando com o ser humano de acordo com a nossa capacidade de compreender. Naquela época, as pessoas tinham costume de selar alianças, contratos, eu compro uma casa, um terreno, e a gente vai acertar o pagamento disso. Você vai me pagar dessa forma, e as pessoas lá eram bem radicais nos seus contratos. Então eles dividiam o animal ao meio e falavam: quem romper esse contrato vai ter a sorte
desse animal, né? Se fosse fazer isso hoje, hein? Só por Deus. E vejam que no texto, os dois deveriam passar entre os animais divididos para selar aquela aliança. Mas somente Deus passa. Abraão não passa entre os animais. Para mostrar que a parte mais difícil dessa aliança ficou com Deus. Deus assume a responsabilidade e vai até as últimas consequências nessa aliança, sendo fiel até o fim. Mas é claro que nós, à medida que vamos nos tornando fiéis como Deus, nós também vamos fazendo a experiência dos frutos dessa aliança. Assim, Abraão, embora não sendo perfeito, foi um homem de grande fé. E graças à sua fidelidade, ele se tornou fonte de bênção para todos os povos, como diz em outra parte. Em ti todas as nações serão abençoadas. E assim, Abraão é o grande exemplo da fé no Antigo Testamento. À medida que vamos nos tornando fiéis, vamos nos tornando também fonte de bênçãos para nós e para as outras pessoas. E Deus vai nos transformando, Deus vai nos transfigurando. Também na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo fala dessa realidade que Deus quer realizar na vida de cada um de nós. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. E a gente olha, observamos esta experiência também no nosso corpo. Quando passamos por uma grande enfermidade, a gente que sempre está visitando os hospitais, quantas pessoas desfiguradas por causa de uma enfermidade, sim ou não? Às vezes inchado, às vezes com a cor modificada, quantas coisas que acontecem na nossa vida. E sempre quando eu vejo alguém nesse estado, principalmente nos hospitais, eu lembro dessa passagem. Ele vai transformar o nosso corpo humilhado pelas enfermidades, acidentes e também pelos nossos pecados, e o tornará num corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Este é o desejo de Deus para cada um de nós. E quando a gente contempla isso que Deus quer realizar em nós a partir da nossa fé, nós encontramos forças para continuar a nossa vida de fé. E assim aconteceu também com os discípulos de Jesus. Enquanto Jesus estava multiplicando pães, Jesus estava curando os enfermos, expulsando os maus espíritos e até ressuscitando os mortos, todo mundo estava feliz, O Ibope estava em alta, todo mundo procurando Jesus para conversar com eles, para ouvi-lo. Mas quando Jesus começa a dizer que ele teria que passar pelo sofrimento e pela cruz, os seus discípulos começaram a se inquietar, começaram a se entristecer. E muitos iam desanimando. E Jesus vem em socorro da falta de fé deles e também nós, e acontece essa transfiguração para mostrar o que Deus tem preparado para cada um de nós. Mesmo que tenhamos que passar por algumas dificuldades, alguns desafios da nossa vida, algumas cruzes, no final seremos transfigurados como Jesus. Mas se nós nos afastarmos do projeto de Deus, nós também passaremos por tribulações, por dificuldades, mas nós não experimentaremos essa transfiguração. Por isso precisamos levar muito a sério a nossa vida espiritual. Às vezes, quando nós estamos passando por momentos de grande dificuldade, é importante resistirmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Só para citar um exemplo, às vezes na própria natureza a gente percebe isso. Olha para você ver, quando a gente vai assistir um filme, um jogo do São Paulo, de repente a gente pega lá aquele carocinho de pipoca, que se você for
comer aquilo, né? Uma coisa dura, parece que não tem nada ali. Mas você coloca a pipoca, né? Na panela, coloca um pouquinho de óleo. E quando ela passa o maior sufoco, a maior dificuldade, o que que acontece? Estoura a pipoca e ela revela algo maravilhoso. Vejam, parecia que ela ia ser destruída por aquele sofrimento e ela revela o que ela tem de melhor. Assim também a gente vê o exemplo da argila. Você está lá, pega a argila, parece que não serve para muita coisa, e você começa a esmagar, amassar aquele barro, dali a pouco ele vai ficando, né, vai ganhando liga, daqui a pouco ele ganha forma, você dá uma forma para ele, pode ser um prato, pode ser, né, uma xícara, um vaso bonito, e depois, como se não bastasse, você coloca no fogo. E depois de amassada e queimada, ela revela o que ela tem de melhor. Assim também nós. Quantas pessoas que permaneceram nas mãos do oleiro e resistiram até o fim e depois ficaram surpresos com tudo que Deus realizou na sua vida. Não quer dizer que quando estamos passando por alguma dificuldade, né, o pior vai acontecer. Deus se aproveita dessas dificuldades para nos moldar. Mas o importante é não sairmos das mãos do oleiro. E quando a gente se deixa transfigurar por Deus, nós também nos tornamos instrumentos de transfiguração, mesmo nas situações mais improváveis. E agora eu gostaria de contar uma história que aconteceu na nossa igreja. Quantas histórias bonitas que acontecem e aconteceram na nossa igreja, às vezes a gente nem conhece. Alguém já ouviu falar no movimento Focolare? Levanta a mão se alguém conhece. Chiara Lubich. Vejam, estamos vivendo agora uma guerra. Guerra entre Rússia e Ucrânia. Vejam, de repente a gente pode se perguntar, será que pode sair alguma coisa boa em meio a uma guerra? Eu gostaria de mostrar algumas fotos da Primeira Guerra Mundial. Lá em cima, à esquerda, o que é aquilo? A explosão de uma bomba atômica, né? Destruiu uma cidade inteira. Aqui embaixo, campos de concentração dos judeus, nazistas que prenderam judeus, cidades destruídas, crianças órfãos. Este era o cenário da Segunda Guerra Mundial. E aí, um grupo de jovens, lá na Itália, na cidade de Trento, eles começaram a se perguntar, diante das bombas, diante da guerra, será que existe algo que não pode ser destruído, nem pela guerra, nem pelas bombas e nem pela morte? E aí, lendo a palavra de Deus, eles chegaram à conclusão que somente o amor de Deus é mais forte do que a guerra e que a morte. E assim eles começaram, já na Segunda Guerra Mundial, a viver essa experiência de comunhão, que a guerra é a experiência extrema da descomunhão, né? O contrário da desunião, ou melhor. E ali eles começaram a fazer a experiência, né, de ajudar as pessoas, ajudar os mais frágeis e assim por diante. E começaram a ter isso como carisma, a comunhão. E depois se tornou um movimento ecumênico, também que entrou em diálogo com outros povos, com outras culturas, com outras religiões, para promover a paz. E foram muito respeitados e ainda são em mais de 180 países. E uma coisa interessante, quando as pessoas são transfiguradas por Deus, elas não desanimam diante dos obstáculos. E essa Chiara Lubich, ela veio no Brasil no ano de 1991, e quando ela chegou em São Paulo, né, do seu avião, ela viu aquela cidade imensa, no centro, prédios, casas maravilhosas, e no entorno, as comunidades de periferia, barracos, gente sem saneamento básico, sem alimento, etc.
e ela falou que era como se estivesse vendo a coroa de Cristo, o sofrimento daquelas pessoas. E chegando aqui no Brasil, eles vieram com outro objetivo de tratar de outros assuntos, mas esse assunto entrou em pauta e ela perguntou para todos o que nós podemos fazer diante disso. Os mais belos, mais ricos e vivendo com essa chaga da desigualdade. E aí, reunindo com várias pessoas, também com alguns empresários, eles chegaram a uma proposta que eles chamaram de economia de comunhão, que seria uma alternativa aos sistemas que existem no mundo, né? Sistemas capitalistas, né, quando são na sua versão mais selvagem, concentram a riqueza na mão de pouquíssimas pessoas, enquanto a maioria não tem o necessário nem para viver. E também sistemas socialistas, comunistas, onde o Estado tem muito poder e muitas vezes sufocam a liberdade das pessoas. Então, eles propuseram um sistema, né, de economia onde o ser humano fosse contemplado como centro, porque a economia ela deveria ser em favor das pessoas e não em favor de algumas pessoas. E aí fizeram a proposta de que essas empresas que aderissem à economia de comunhão, elas reservariam parte dos seus lucros para minimizar o problema da miséria e da fome no mundo, a superação da miséria. E assim eles começaram a realizar esse trabalho em várias partes do mundo. Também tem uma editora que publica livros maravilhosos, né, a Cidade Nova, disseminando o Evangelho e também esse pensamento. E agora o Papa Francisco, que sempre foi uma pessoa muito preocupada com as desigualdades sociais, aliás, está sendo muito criticado por isso, né, os refugiados, que todo mundo quer se livrar deles, e ele pede que as pessoas ajudem os refugiados, né? Provavelmente na Europa muita gente não goste desse discurso do Papa, né? Porque ele pensa nos mais frágeis. E assim, o Papa Francisco já faz um tempo que está falando de uma economia que deve surgir, uma economia com alma, que ela consiga olhar para as pessoas. E assim o Papa Francisco lançou em 2020 a proposta da economia de Clara e Francisco. E o que é isso? É uma economia inspirada no testemunho de São Francisco e de Santa Clara, que aprenderam a partilhar e se transformaram numa fonte de bênçãos para tantas pessoas. E assim o Papa convidou, no ano de 2020, mais de 2.000 jovens economistas do mundo inteiro, de 35 anos para baixo, para conversar com ele se não seria possível uma economia mais justa e mais fraterna. E vejam que através dessa intuição da Chiara Lubich, aqui no Brasil, também foi uma das fontes de inspiração do Papa Francisco para propor uma economia onde todos os seres humanos possam ter condições de viver com o necessário, né? Terra, trabalho e teto, né? Os 3 T's do Papa Francisco, que é o necessário que todo ser humano tenha ao passar aqui pelo mundo. Então vamos pedir a Deus a graça de que também nós possamos ajudar a transfigurar esse mundo. Como é bonito ver na nossa paróquia as pessoas que ajudam a transfigurar a nossa igreja. Né? Ontem de manhã estavam aqui várias crianças vindo pela primeira vez na catequese. Estavam lá os catequistas acolhendo essas crianças e ajudando a transfigurar a vida delas. Hoje de manhã também, um monte de gente da pastoral familiar preparando novas famílias cristãs, preparando através do curso de noivos. Então, estão ajudando a transfigurar também a nossa igreja e a nossa cidade. Vamos também nos perguntar o que podemos fazer para transfigurar esse mundo, muitas vezes tão desfigurado pelo pecado. Fica aí uma provocação para esse tempo quaresmal, o que podemos fazer, o que podemos somar com as pessoas, homens e mulheres de boa vontade.